Olá, boa tarde. Hoje eu estou vindo aqui em outro horário para falar com vocês, meus amados irmãos em Cristo, que não deu para me vir antes, porque eu me atrapalhei de manhã conversando e as horas passaram, me chamaram para almoçar fora e a gente demorou um pouco. E agora que eu consegui chegar aqui. Mas não tem importância o horário, né? Hoje é domingo, 7 de julho de 2024, e eu estou aqui para falar de um assunto bem complicado. É porque a gente tem pouco entendimento sobre o que é espiritualidade, né? Por isso que se torna mais complicado. Eu agradeço a Deus, meus amados, que em 2022 eu recebi um chamado. E esse chamado era para que eu me entregasse profundamente a um processo espiritual, de iniciação espiritual. Por isso que me chamou a atenção. Iniciação, digo, puxa, mas eu já há tanto tempo. Eu me criei na doutrina cristã. Doutrina, né? Doutrina. Tudo bem, é o que nós temos ainda. Mas que muitos já passaram essa ponte. A doutrina de Cristo é uma coisa, mas a doutrina pregada para os fiéis normalmente tem outras coisas junto. E aí a gente não pega tudo, fica misturado, né? Mas tudo bem, isso me trouxe muita coisa boa na minha vida. Eu quero falar, eu já falei em vários vídeos que eu tenho aí na playlist do YouTube de reforma íntima, mas sempre numa linguagem mais espiritual. Não dá para se falar de reforma íntima só espiritual, mas numa linguagem mais espiritual. Hoje eu quero falar da reforma íntima do nosso dia a dia, o cotidiano nosso. Porque Cristo já nos ensinou lá atrás, quando Ele esteve na terra, que nos preparássemos para os dias maus que viriam. E daqueles dias ninguém sabia, só o Pai que estava no céu. E que nesses dias maus, se nós não estivéssemos preparados, nós seríamos confundidos. Por quê, meus amados? Em 2012, eu ouvi todas as profecias do povo maia, que falava do fim dos tempos e que a nossa mídia levou tudo para o fim do mundo, porque, na verdade, era um propósito de fim de mundo, mas eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas como nós temos o Cristo que nos cuida aqui na Terra com toda a sua hierarquia espiritual, angelical e dos seres estelares, isso ele não ia deixar acontecer, né? E não deixou. Muitos ficaram confundidos, mas ainda bem, né? Dá tempo para nós aprender. E ainda temos tempo, só que está muito próximo, o tempo vai se exaurindo. E hoje eu fui convidada para falar sobre essa parte da reforma íntima, sobre a raiva. Porque as energias estão muito misturadas. Vocês podem ver, se você entrar no Instagram, você vê de tudo lá, né? Se você passar um pouquinho lá pelo X, você vê de tudo lá também. E assim nos grupos, eu não tenho nenhum desses grupos no meu celular, né? Mas eu já tive e eu saí fora. Aonde é bem complicada, a energia ela é toda misturada, então tá difícil, por isso que nós somos convidados a nos interiorizar com o nosso eu divino dentro de nós,
Ai, mas como que eu vou fazer isso? Verdade, meus amados, não é tão fácil para se fazer isso, dizer volte para dentro de si próprio. Tem um processo, tem um caminho que eu aprendi nesse processo de iniciação espiritual, aonde me explicavam sempre, vou falar dos mestres, dos seres ascensionados, dos raios de luz que têm seus mestres, que nós temos que observar o nosso pensamento cotidiano. Quando nós falamos, fofocamos, vamos ser bem explícito, fofocamos da vida dos outros, alguém vem falar com nós, fala do fulano, do ciclano, do beltrano, às vezes a gente nem conhece quem é. Não podemos ir pelo que ouvimos. Nós escutamos, mas não podemos absorver e levar isso para o nosso dia a dia. E dali a pouco estarmos passando adiante aquilo que nós ouvimos. Nós não podemos evitar dessas conversações. Nós estamos aí com os ouvidos abertos, eles escutam. A pessoa vem e fala, você escuta. Não absorva. É fofoca. E fofoca nos tira do caminho da luz. Então, esses dias em que as energias estão muito misturadas, que nos convidam a nos interiorizarmos dentro de nós, primeira coisa, reforma íntima, sim. Vamos memorizar o que nós estamos pensando. Como vamos fazer isso? Que isso acontece aleatoriamente, sem nós nem darmos conta muitas vezes. Foi um processo para mim. Foi um processo eu pedindo ajuda espiritual. Quando o meu pensamento entrar nessa energia, me chamem, me ponham à vista para que eu possa saber o que fazer. E não é você rejeitar tudo, não, quanto mais você rejeita, mais vem coisa para você. Porque isto é uma cura espiritual para nós. É nós construirmos um alicerce de poder. Não é poder para julgar ninguém, não é poder para mandar em ninguém, de poder dentro de nós mesmos. Para que nós possamos, nesses dias maus que estão aí, que todo mundo está fofocando de todo mundo, ouvir e não nos envolver, não passar adiante. Mas isso gerou raiva em nós? Aí está o problema, mais sério. Se isso que você ouve, alguém te falar de fulano, ciclano, beltrano, que você nem conhece e a própria pessoa nem conhece também, que isso vem pulando, sabe-se lá, de centenas de pessoas até chegar a você, gerou raiva dentro de você, é mais difícil ainda. Então, o que você tem que fazer? Monitorar o seu pensamento. O seu sentimento. O pensamento é uma coisa, o sentimento é outra. Quando gerou raiva, gerou sentimento. Não é pensamento, gerou sentimento. Quando você sentiu raiva, que gerou esse sentimento de raiva dentro de você, não é você rejeitar ela, é você acolher para si, se interiorizar. Por que eu estou sentindo essa raiva? O que eu faço com ela? Tem sombras dentro de mim ainda que eu não liberei, que eu não me libertei? Eu estou liberando agora, estou me libertando agora. Mas eu te acolho, raiva, com todo carinho e te solto, porque eu não quero conviver com você. Estou soltando a raiva que está dentro de mim, que talvez eu traga de uma vida passada, ou de coisas que me aconteceram no passado dessa vida mesmo, que eu tive muita raiva de alguma coisa, e algo semelhante que eu estou ouvindo, ela vem com tudo novamente na minha mente, eu preciso acolher ela e soltar. Porque quando nós sentimos raiva, nós geramos magia negra. Porque a raiva, ela não vem aleatória, ela tem um foco. E nesse foco tem uma personalidade.
E é para essa personalidade que nós mandamos a raiva, e às vezes nem a conhecemos. Então, é como se nós jogamos uma bolinha de ping-pong na parede e ela retorna para nós com muito mais violência, trazendo muito mais coisa, e você, dali a pouco, você ouve uma coisa que não gosta, você retribui com um monte de impropério para esta pessoa, e que ela às vezes se surpreende, está contando algo que vem de outro. Irmãos, é muito complicado isso. Eu posso falar sobre isso porque a gente vive isso. Não adianta esconder que a gente não vive isso. A gente vive isso. Isso acontece com nós. Hoje eu tenho muito menos frequência disso, mas vem de um longo. Vai falar em 2022, nós estamos em 24. Já fez mais de 2 anos. Então pode ver o seguinte, hoje eu posso ouvir essas coisas. Eu posso ouvir, não me envolver com elas. Mas eu sou levada a meditar sobre isso, para ver o que isso gera na pessoa. Para ver o que isso tira de nós, a luz de dentro de nós. Por que nós somos alvo disso daí? Porque nós somos trabalhador da luz, nós queremos o bem das pessoas. Nós estamos lutando nesse caminho da reforma íntima, de não gerar raiva, de não gerar nada, não julgar ninguém, não falar de ninguém, respeitar o sentimento de cada um, o vocabulário de cada um, não levar ele adiante, não passar para os outros, soltar, como é que eu digo? Você acolheu, mas você solta, sem raiva, sem nenhum sentimento, com toda a liberdade. Então você está se imunizando, está criando dentro de você uma imunidade de tolerância. Era disso que Cristo nos ensinava naquele tempo, para nos preparar. Uma hora ainda eu vou ler a leitura lá na Bíblia para falar com as palavras mais de como ele falou. Para nos prepararmos para os dias maus que viriam em nossa vida e que ninguém ia escapar e não podia mudar. E que Deus queria que nós nos preparássemos. E a preparação que ele tinha? Ele mostrou para nós. Eu sempre digo, ele não falou, ele desenhou. Ele era preparado, tolerante. Que lá na cruz ainda ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E ele estava muito certo, as pessoas não tinham conhecimento do que estavam fazendo. E hoje as pessoas também não têm conhecimento do que estão fazendo. Porque nós não fomos preparados pela nossa infância, nos aprendizados da espiritualidade, e nem nos dias de hoje nos encontramos isso aí, por exemplo, não está nos colégios, não está nem dentro das igrejas, essa preparação da reforma íntima. É muito superficial, ninguém leva a sério, de tão superficial que é. Eu posso dizer, de banco, de cadeira. Então, meus amados, é muito importante policiar o seu pensamento. Você já prestou atenção quais os pensamentos que passam na sua cabeça durante o dia? Eu pedi muito à espiritualidade para me mostrar. Porque você está distraído, trabalhando, você está fazendo suas coisas, mas o pensamento está correndo e você não está prestando atenção no que você está pensando. E o que é isso? É a forma de manipular o ser humano que está aqui neste planeta para ser um pilar de luz, ancorar a luz nessa terra, ajudar a humanidade a evoluir, para ser minada. Mina esse pensamento. Porque quando o meu pensamento está pensando isso durante o dia que eu estou trabalhando, estou até falando, porque tem pessoas que conseguem falar com 3, 4 ao mesmo tempo, e o pensamento, se você está falando com uma pessoa, ele pode estar agindo. E age, né? Quando eu durmo, eu também estou pensando isso.
Eu também estou no meio dessa trincheira. É uma trincheira, meus amados. E para nós nos libertarmos dela, nós temos que ser sábios, não é ir contra ela. Eu não quero ouvir, eu não quero saber. Não, é preciso saber para poder corrigir. Você não quer saber, mas você está sendo bombardeado com isso quando você dorme, quando você está distraído, você está dentro disso. Então, peça sabedoria para você vigiar o seu pensamento e o seu sentimento durante o dia. Passou aquele foco de alguém que te contou uma coisa, isso, poxa, mas tá, né? Deu raiva? Faça dever de casa. Não deu? Agradeça e solta. Não te envolva. Essa é a grande lição que nós temos que aprender e a reforma íntima que nós temos que fazer. Isso não é só com raiva, meus amados. Fofoca. Falar das pessoas. Experimente a ver o que acontece. Não precisa ver, a gente sabe, a gente ouve em todo lugar isso. O que o povo faz com as pessoas que estão aí nas repartições públicas, deputado, senador, governador, não sei lá o que, pessoas que estão dentro do sistema. Nós não podemos mudar o sistema, nós estamos inseridos no sistema. Nós não precisamos abraçar o sistema, não devemos criticá-lo e também não devemos atacá-lo. Como é que Jesus passou pelo meio de todos? Olha aqueles exemplos. Eu tenho um áudio aí no meu YouTube que eu falo quando ele tirou o povo quando Moisés tirou o povo do Egito. Moisés passou no meio do povo que queria apedrejar ele, e ninguém atacou ele e ele não atacou ninguém. Isso é sabedoria, meus amados. Nós não podemos atacar ninguém. Nós não muda nada. Outra coisa, você se revolta com os impostos que você paga? Você se revolta com o aumento das mercadorias que acontece? Você sente raiva por isso? Isto é só teu, não é dos outros. Isso é coisa só da gente. Eu não posso pagar imposto, eu tenho que passar por aqui, por ali, fugir, dar um jeito de não pagar. Tá errado. Quando você sair dessa vida e for pro outro lado, está lá. Vai estar lá. Primeiro, não ataque os contrários. Não ataque quem está governando, seja lá do jeito que for. Não ataque. Eles estão lá, você não colocou lá, mas você também não pode tirar de lá. E você precisa viver o seu dia a dia em paz, no amor e na luz. E ser sábio para não se envolver com isso. Porque Deus nos dá a oportunidade de nós passarmos pelas dificuldades, de nós passarmos para o outro lado, quando nós somos sábios para caminhar no meio da tempestade, no meio de uma trincheira do mal. Passar por essas curvas sem esbarrar em ninguém. É difícil? Eu diria que é. E por falta de conhecimento, muito mais, meus amados. E conhecimento sem sabedoria também não resolve de nada. São duas coisas juntas. Como se você pensa, você recebe uma fofoca de alguém, você ouviu, seu pensamento ouviu, né, isto. Mas o seu sentimento não se envolveu, isso não mexeu contigo. Essa é a estrutura. Isso não mexeu com você. Parou a conversa, terminou, acabou tudo. Você não leva para diante, você não questiona, não manda de volta, não quer satisfação de nada. Nós estamos vivendo nesse tempo. Tem muitos que dizem para mim, às vezes em conversa, muito simplesinha.
Então eu vou deixar de ser eu mesma? Não. Nós não somos nós mesmos quando nós estamos envolvidos nisso. Engano. Viver a nossa vida, o nosso sentimento, dá muito prazer, meus amados. Dá muito prazer para nós sermos nós mesmos. Verdade cura. Verdade liberta. Verdade, respeito, faz nós sentir o amor. Porque não existe amor sem verdade e sem respeito. Não existe liberdade sem amor e sem verdade. Então, a verdade, ela está perdida por aí e ninguém acha. E eu penso que eu tenho que dar opinião às coisas que não estão do jeito que eu gostaria que estivesse. Não. Você tem que dar opinião ao seu sentimento dentro de você se está errado. Corrigi-lo, acolher, soltar com o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato, mas eu solto. Nós estamos em dias muito difíceis e eles vão ficar bem mais difíceis, meus amados, bem mais difíceis. Difíceis de se conversar com as pessoas, difícil, não dá para trocar ideia, não dá para fazer uma pergunta porque você recebe uma avalanche de impropérios. Eu ainda vou fazer um vídeo, um áudio aqui, sobre fake news, que já me pediram para falar sobre fake news. Quando eu falo me pediram para falar, é a minha espiritualidade, é os meus mentores, para falar sobre fake news. Vai encaixar com essa verdade que eu estou falando hoje, de nos libertarmos das coisas que nos oprimem e que nós achamos que não tem importância. Eu sei, porque eu converso principalmente com alguém da minha família e diz, então eu não posso dar minha opinião? Eu não posso dizer o que eu penso? Dessa forma, não. Você está gerando um sentimento que lá na frente, sem você saber, ele te prejudicou. Quando seu corpo tombar aqui e você chegar do outro lado. E aqui dentro mesmo, para que nós sejamos o pilar de luz, nós temos que criar uma estrutura dentro de nós que esse pilar de luz não se abale com nada, com nenhum tipo de assunto que possa acontecer em nossa volta. Gente, é tão sério, mas tão sério, que mesmo sendo na nossa família, vai doer. Vai doer, a gente vai chorar, a gente vai doer. Vem coisa por aí que pode nenhuma família estar fora de alguma coisa que possa acontecer. É muito sério. Muita coisa não dá para se falar aqui, não dá para se dizer aqui. Mas o que eu tenho aprendido nesse pedido que me falaram e eu aceitei o convite, pedi que me ensinasse, que me preparasse, que eu queria aprender, eu queria conhecer, e eu quero aprender, porque a gente aprende todo dia. E esses últimos tempos aqui, olha, eu vou dizer para vocês assim, uns 2, 3 meses para cá, está sendo tão cotidianamente os aprendizados, as coisas vêm de um lado, vêm de outro, uma de um jeito, outra aqui do outro para confrontar. Você vê com que energia vem uma, com que energia vem outra. Você está aqui no meio. E você tem que ser sábio, você não pode rejeitar coisas, você tem que acatar e soltar. E soltar. Nos pedem agora, meus amados, não ponha o pé fora da tua cama de manhã quando você acordar sem pedir a proteção divina.
Não durma sem pedir a proteção divina. Eu não posso falar determinadas coisas aqui, de que forma age o lado da não-luz, com o ser humano aqui na Terra. Porque quando nós geramos raiva dentro de nós estamos cheios de vontade de dar nossa opinião, fazer e acontecer, é o prato mais saboroso da não-luz nos seus restaurantes mais finos. É as nossas atitudes dessa forma. Então nós vamos manter esse povo lá, vamos ser sábios, vamos nos curar, vamos nos encher de paciência, vamos nos entrar na tolerância total. Que quando você se conecta com você mesmo, com o seu eu divino, você encontra uma paz dentro de você, algo que te dá um prazer tão grande de viver, que você não vai se envolver em nada disso. Como eu já falei, nossos ouvidos não podem se fechar de ouvir de alguém que quer nos dizer alguma coisa. Escutamos com toda atenção. Examinamos depois o que isso significa para nós. Qual o sentimento que eu senti quando ouvi isso? Desconforto, alguma coisa que não bateu para mim, não gostei, gerou uma coisa, não foi raiva, mas foi uma coisa assim que não foi tão legal. Faça o Ho'oponopono, porque pode ser sombras que estão dentro de nós e que isto vem para nós soltar. Quanto mais liberto nós estivermos, menos virá esses assuntos para nós. Tá bom, meus amados? O horário já foi. Eu agradeço por tudo e peço aos meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo. Reflita. Reflita, peça o auxílio divino para que você saiba quais são os seus pensamentos cotidianos, porque aquilo que você pensa durante o dia, dormindo também acontece. E quando não acontece dormindo, peça sempre a proteção para o teu sono, porque enquanto você dorme, você sofre as influências das energias da não-luz, para que no dia seguinte você faça alguma coisa da não-luz. Porque esse é, como eu disse, é o prato mais saboroso nos restaurantes deles, mais finos. Gratidão, um beijo no coração e uma linda e amada semana para todos. Que seja muito linda e muito próspera. Gratidão. Beijos no coração.